todos aqui são cristãos? Somos seguidores de Jesus? Podemos dizer que nós somos discípulos de Cristo? Será que nós entendemos o que é ser cristão? De andar na rua? Eu não estou falando aqui do rótulo, se é batista, metodista, presbiteriano, Assembleia de Deus, nada disso. Eu estou perguntando o seguinte: você realmente nasceu de novo? O que faz de mim um cristão? É eu andar com o cabelo comprido? É eu andar com a Bíblia embaixo do braço? Ou cabelo curto? Ou não? Ou uma roupa assim? Ou não? Quais as evidências que vão apontar que eu nasci de novo? Jesus disse para Nicodemos que para ele entrar no reino de Deus ele tinha que fazer o quê? Nascer de novo. Não é reencarnação, né? Só fala reencarnação? Não tem esse negócio de reencarnação, não é a palavra que Jesus está usando ali. Nascer de novo. Esse nascer de novo é uma operação feita pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos mostra que estamos errados, do pecado. O Espírito Santo nos mostra que existe um meio de nos justificarmos. E o Espírito Santo mostra também que se você não quiser nada com Deus, você vai viver uma eternidade sem Deus. Então eu tenho que nascer. Desculpe essa expressão que eu já usei aqui. Tem muito crente aborto, ou crente cesariana. Aborto que nasceu morto. Cesariana é artificial. Nada contra cesariana. Isso tem salvo muitas mulheres. Eu estou fazendo apenas uma analogia. Mas aqueles que nasceram do parto, da água e do Espírito, aí a coisa é diferente. Eu queria que alguém lesse para mim rapidamente, que essa igreja é muito participativa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O que o apóstolo Paulo diz aí? É assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eles se fizeram novas. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. E ele está dizendo que agora que eu estou em Cristo, tudo se fez novo. Aí eu quero analisar algumas coisas rapidamente aqui, porque o que eu quero falar mesmo sobre os valores do cristianismo, ele está lá do outro lado, né? Quando eu digo do outro lado do sermão que eu quero dizer. Aí eu vou perguntar para os irmãos: ser um novo cristão, tudo novo, isso quer dizer uma nova maneira de viver? Sim. Hein? Sim. Se eu a partir desse momento digo que sou cristão, eu tenho uma nova maneira de viver? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Eu tenho que ter uma maneira de viver. A minha vida foi transformada. Quem aqui nunca ouviu, já claro que ouviu, aquela experiência que a gente vê, pô, aquele camarada ali era um bêbado, aquele camarada ali fazia isso, fazia aquilo outro, aquela mulher fazia isso, olha agora está com a Bíblia embaixo do braço, agora é crente. Isso é a visão do mundo, né? Porque o tema ali é cristão. E essa vida foi transformada, ela foi totalmente modificada e mudou. Aquele camarada, cada 10 palavras nova era palavrão, e agora mudou totalmente. Que coisa é essa? E a gente vê todos os dias pessoas aí desesperadas, tentando suicídio, tentando isso, aquilo outro, porque acham que não tem jeito. Mas quando você tem um novo nascimento, você tem uma nova maneira de viver, tem uma nova maneira de pensar. A maneira de... Ainda que você, irmãos, entenda bem, isso quer dizer que a partir do momento que você se torna um cristão, que você não vai questionar, que você não vai colocar diante de Deus algumas coisas. Essa semana eu ouvi um testemunho, contei até aqui no seminário na segunda, e vou contar agora para os irmãos. Pastor Samuel Câmara, ele é o presidente, fundador aí das Boas Novas, que é essa emissora evangélica que alguns canais aqui perto, se não me engano, é o canal 59, 58, coisa assim. E ele foi visitar aquela coisa terrível que aconteceu lá na região serrana. E ele estava contando
no programa que ele foi visitar alguns irmãos que eram membros da Assembleia de Deus e do campo dele. E ele foi num lugar chamado Calé, que eu já estive lá, porque eu tenho parentes também cristãos que moram lá em Nova Friburgo, não nessa cidade. E praticamente esse bairro, ele foi destruído, totalmente destruído. Mas tinha uma casa só que ficou. E quando ele estava lá junto com outros irmãos, chegaram até aquela casa e descobriram que as pessoas daquela casa eram cristãos, eram evangélicos, e eles eram da Assembleia de Deus. E aí o irmão, quando ele ouviu o pastor Samuel Câmara, porque está na televisão, ele disse: "Ô pastor", e tal, foi, abraçou ele, aquela coisa toda. Está aqui a minha campanha do centenário, eles estão fazendo a campanha do centenário em Belém. Eu estive lá, conheci a igreja lá, uma coisa maravilhosa. E aí ele chegou e falou assim: "Rapaz, eu estou vendo uma destruição todinha, e a tua casa é a única que está intacta, o que aconteceu?" E aí ele contou que na noite do temporal faltou luz, e eles começaram a escutar aquela chuva forte, o rio entrando e levando pedra, aquele gente gritando, aquela coisa toda, mas estava tudo escuro, não dava para correr nem para um lado nem para o outro. E aí ele chamou os filhos, chamou a esposa, reuniu na sala e disse: "O Senhor vai nos levar, não tem como a gente sair daqui. Olha essa chuva, olha o que está acontecendo, essa gritaria que a gente está escutando, está destruindo tudo, olha o barulho das pedras. Então nós vamos, que nem Titanic, nós vamos ir para o céu cantando." Aí reuniu a família, eles todos eram músicos, eles tocam na banda lá da Igreja da Assembleia de Deus, e eles louvaram o Senhor, cantaram, e começaram a tocar o hino mais perto que ele está, e foi cantando, até o momento que eles iam sentir o impacto de uma pedra, a água ia entrar, alguma coisa ia acontecer. E eles foram cantando, fizeram uma vigília ali, toda a família cantando os instrumentos, louvavam e cantavam e tal. Aí até que a chuva parou, eles não escutaram mais som de nada. E aí, quando amanheceu, eles foram para o lado de fora e viram que a casa dele, nem o muro foi atingido. Aí os engenheiros estiveram lá, não souberam explicar isso. Como é que uma avalanche está vindo aqui e muda e vem para cá e não empurrou, e não há nada que mostre dentro da terra, e eles não souberam explicar isso. E esses irmãos falaram: "Pastor, não me pergunte por quê, que eu sei que muitos irmãos em Cristo aqui o Senhor levou. Por que Deus nos permitiu? Não sei. Mas nós estamos aqui para contar a história." Irmãos, a gente como cristão é assim. A gente pode não entender, como eu contei o caso aqui da minha sogra. Na hora a gente se revolta, na hora a gente, é normal, é humano. Jó questionou a Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o teu nome, mas em nenhum momento Jó foi contra Deus. Jó até amaldiçoou o seu dia, falou que o dia dele era terrível, aquela coisa toda. Esse é um diferencial daquele que nasceu de novo. Eu sugiro aos irmãos que têm internet, procurem entrar no Google e procurar relatos da história da igreja primitiva e ver os irmãos que eram jogados na arena para enfrentar leões, gladiadores, lanceiros, aquela coisa toda, por amor a Cristo. Eram mulheres, eram crianças e tal, e os relatos que estão lá, hoje você consegue ver já traduzidos, né? E isso que espantou o Império Romano. Como é que alguém vai entrar numa arena sabendo que vai ser morto ou por um gladiador, ou por um leão, ou por uma lança, ou por fogo, e entra cantando, e entra louvando a Deus, dizendo: "Vou para o céu, né? Para mim morrer é lucro"? Não é que eles eram suicidas, eles só queriam que eles negassem a Jesus e falassem que o Messias não era isso tudo e tal, mas eles, não, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Isso é uma diferença, maneira de viver, maneira de pensar. Mas será que a maneira de agir também vai influenciar aquele que nasceu de novo? Sim ou não? Sim. Talvez no mundo, se o cara falasse uma coisa xingando você,
Acho que o pastor Valdomar logo usava um rabo de arraia, né? Eu olho para ele, parece que foi um capoeirista, né? Então, tem camarada que não leva essa flor para casa. Eu conheci camaradas aí que grandão assim, irmãos, hoje na graça, se o pastor, se o cara falasse, era a última vez, quebrava a boca, os dentes, virava a cara dele. E hoje um cara grandão daquele, o cara, ô crente, ele está ali, ama. Meu irmão, Deus muda tudo. Não é que Deus botou você com sangue de barata, não. Você